Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar. Nós temos uma missão muito importante para tratar aqui de um assunto com os nossos convidados de hoje, Ana. Eu gostaria que você desse o seu alô para os nossos teleinternautas primeiro, para a gente começar a apresentar os nossos convidados. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Missão Educar, um tema super importante que eu tenho certeza que vocês vão apreciar. Bom, então vamos apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Primeiro, começando com o professor Eurênio de Oliveira Júnior, que, aliás, eu escrevi Eugênio. Até brinquei com o pessoal, ele gostou do gênio. Não corrigiu, aí ficou Eugênio. Casado, pai de 4 filhos, bacharel e mestrado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco. É juiz federal do trabalho, professor universitário e escritor, formado em violino pelo Conservatório Musical Carlos Gomes. Quem diria, hein? Meu filho também fez violino. Vocês vão tocar junto uma hora uma música aí, tá bom? Em novembro de 2003, recebeu do Tribunal do Trabalho de Mato Grosso do Sul o grau de comendador da Ordem Guaicurus como mérito judiciário. Investigador do campo das ciências ocultas e é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, onde exercita desde 1971 a instrução dos conhecimentos trazidos e onde ocupa o cargo de diretor de ensino. Seja bem-vindo, professor Eurênio. Muito agradecido, eu estou muito feliz de estar no seu programa, um programa de prestígio e focando com muita agudez a questão da instrução e do ensino. Muito obrigado. Okay. E apresentamos também a professora Eneida Verri Oliveira, que é palestrante, graduada em História do Centro Universitário de Brasília e pós-graduada também nessa mesma, a História de Arte na FAAP, São Paulo. Formada pelo curso técnico de Restauração de Bens Culturais, FAOP, Ouro Preto, Minas Gerais, licenciatura em Língua Estrangeira e Inglês pela Universidade de Michigan, tradutora de inglês e espanhol e embaixadas de Brasília. Membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há 30 anos. Seja bem-vinda, professora Eneida. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês, com um assunto de tanta relevância, né? Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Desculpa a minha voz hoje. E aí também temos a professora que já é conhecida nossa, né? De há longo tempo. E, professora, seja bem-vinda ao programa Missão Educar. Boa noite. Eu quero agradecer o convite e estou muito feliz de participar deste encontro. Falou Miriam Cicerelli. Então, nós vamos começar. Eurênio, a gente vai fazer as perguntas e vocês respondem. A Miriam está mais aqui para fazer pergunta, tá? Vocês dois vão responder as perguntas, tá certo? Então, Eurênio, é o seguinte, o que é que a pedagogia eubiótica pode contribuir para o desenvolvimento do estado de consciência do povo brasileiro? Começa com você. Eu considero, meu amigo Dirceu, que desconheço até o momento um corpo de ideias, bem objetivo, aliás, que melhor possa adequar ao indivíduo a possibilidade de uma retomada da autoestima e dele crescer plenamente consciente de quem ele é. Então, a pedagogia voltada para os princípios da eubiose, seguramente vão enaltecer em cada pessoa a tônica que ela possui para ela se encontrar. Portanto, a mim parece, pelos anos todos de estudo que faço, e já passa mais de meio século, né, mais de 50 anos, que é importante esta contribuição para levar o indivíduo ao melhor que ele possui. Daí a eubiose propugnar pelo autoconhecimento, de tal sorte que a contribuição é quase que eu diria decisiva para o êxito de cada um, né? Eu sempre gosto de retomar as palavras, eu faço muito estudo etimológico, e na etimologia
educare. O ducare quer dizer conduzir. E o educare, conduzir-se, aprender a se conduzir. Socialmente, na vida íntima, na vida de aspiração de algo superior, no conhecimento da filosofia, em vários ramos da atividade humana, porque a filosofia estrutura a ciência, estrutura a religião, estrutura a arte. A filosofia está sempre como pano de fundo. Então, um pouquinho além, vamos falar um pouquinho da filosofia da educação. Tá certo? Eneida, complementa alguma coisa? Eu gostaria de falar sobre o ensino biótico para a criança, numas pesquisas que eu fiz nos próprios ensinamentos do JHS, o nosso mestre. E ele fala que o principal do ensino biótico teria que ser reforçar a parte da autoestima, o respeito humano, para você desenvolver essa espiritualidade, a confiança na criança e o respeito mútuo e um conhecimento de profundidade com respeito aos seres vivos em geral e a educação ambiente. Então, para uma vida melhor seria um autoconhecimento, autoconfiança, partindo desse princípio, e você colocar a criança na situação de que não é somente o físico, ela tem alma e espírito, e todos os seres vivos também têm esse mesmo princípio. Esse seria o respeito mútuo dos colegas nos cursos que nós temos para a criança e o desenvolvimento na espiritualidade da criança. Não é só o seu físico. A gente desloca para fora do consumismo e o respeito mútuo, começando com alimentação, cuidar do meio ambiente, e tudo isso revela um profundo respeito que a criança passa a ter a si, aos pais e ao ambiente. Esse é o cerne da educação biótica, ao meu ver, e o que eu andei lendo de JHS, que é o mestre da doutrina biótica. Tá certo. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e vou deixar o assunto com vocês aí. Miriam perguntar, a Ana Maria. Ana Maria não conhece muito da pedagogia biótica. Eu falei para você vai ter a oportunidade de conhecer alguma coisa, mas dá para perguntar. Eurine, quando você falou que ela tem a finalidade de desenvolver a tônica própria do indivíduo, você poderia falar para os nossos teleinternautas que não são profundos conhecedores, ou que às vezes até desconhecem a pedagogia biótica, o que seriam essas tônicas? Quais são essas tônicas que a pessoa vai ser tocada pelo desenvolvimento da pedagogia a partir da criança que a Eneida estava comentando? Pois não. Assim como o número 7 significa uma pleiade de conexões da nossa vida, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris e assim por diante, cada um de nós traz a preponderância de um modo de ser, de uma tônica, não é? Nós temos 7 tônicas, elas podem ser descritas como a tônica da alquimia, da mutação, a tônica do conhecimento mais profundo das ciências, a tônica da arte, da religião, da filosofia, são como preponderâncias. Então, será necessário que o professor se prepare para sintonizar com o que mais a criança propende e fornecer a ela um estímulo na tônica que ela traz. Porque, através dessa tônica, ela vai fazer florescer vários princípios em si mesma e vai conseguir um caminho mais fácil ou menos complicado de se realizar. Não é dizer à criança que tem que pensar como eu penso, ela tem que pensar como ela pensa. Depois, quando vira jovem, tem que desenvolver o seu pensamento, mas vai se autoconhecendo. Então, a eubiose fornece não só a doutrina, como as práticas, como o esclarecimento, e prestigia as tônicas positivas de cada um, como tenta corrigir também as negativas, mas contando com a participação decisiva da própria criança, do próprio jovem, do próprio ser que vai se desenvolver. Como eu estudo isso há muito tempo, eu posso dizer que isso é realizável, não é utópico, é realizável. Nós temos tido muito bons resultados e é importante que isso se alastre
dentro dos princípios do conhecimento, que é a sabedoria das idades. A eubiose é hoje a versão atualizada da sabedoria das idades. Então, é muito necessário a vida objetiva, prática, não é somente o conhecimento, é trazer para a vida, para o mundo, alcançar uma outra filosofia que não seja a filosofia emprestada, mas sim a filosofia que sai de dentro, que sai do interior de cada um. Assim que vemos. Ótimo. E, Eneida, complementa isso levando para o mundo da criança, já que esse mundo da criança é um mundo de prática, é um mundo de argúcia, o tempo todo elas querem aprender, elas querem vivenciar. Exato, é. O que a gente tem observado que, com a mudança, né, dos meios de comunicação, hoje a internet, e a gente vê que a criança, mentalmente, ela está muito mais rápida em termos de assimilar do que antigamente, né? Então, isso tudo tem que ser visto e mudado com enfoque mais prático da situação. Por exemplo, alguns educadores dizem que a criança aprende 20% ouvindo, 30% vendo, mas ela aprende 90% fazendo. Então, a execução manual de tudo que ela aprende é muito importante. Eu constatei isso pelo trabalho que a gente faz com arte, né, com a criança, e ela, executando, ela assimila muito mais. E você dá um princípio que é talvez até abstrato, de você dizer, por exemplo, a aura de uma pessoa feliz, isso é ensinamentos mais eubióticos, né? A aura de uma pessoa feliz é azul, por exemplo. Ela, no final dessa explicação, que é teórica, basicamente, na prática ela vai fazer o desenho, ou um recorte, que você usa revistinhas velhas, e você pede para desenhar. Você acha uma pessoa bem carrancuda, coloca na colagem e fala para ela fazer a aura, que é azul. Então, ela vai, com o recorte e a pintura, o desenho, ela vai desenvolvendo aquela ideia teórica que você passou de um sentimento negativo que as pessoas têm e os sentimentos bons. Então, a gente trabalha com a colagem, com o desenho, depois de uma aula teórica que a criança possa expressar dessa forma. Ela nunca vai aprender disso. Desse ideia. Eu encontrei um ex-aluninho meu que tinha 4 anos na época, e ele tem agora 20, e ele disse, tia, o globo azul que nós mentalizamos coisas positivas, até hoje eu faço quando eu estou na faculdade, eu estou com problema. Então, aquela mentalização positiva que nós ensinamos, uma criança de 4 anos, hoje ele me encontra com 20, e diz que quando ele vai à faculdade, que ele tem prova, ele mentaliza o azul para acalmar, para fazer uma boa prova. Então, toda a arte, essa parte manual que a criança faz, né? Ela aprende com muito mais facilidade. Então, todos nós, né? A teoria, a escola brasileira, em geral, ela é muito teórica, né? E muita retórica e pouca prática. Então, essa visão do ensino também tem que ser focada, e as consequências são bastante positivas nesse aspecto. Ok. Alguma pergunta? Eu estou fascinada pelo tema, até tinha falado para o Dirceu, realmente eu não conheço profundamente, né? Eu sei do trabalho dele e tudo. E quando você fala de crianças, eu percebi que você também falou sobre o ser vivo, então não tem limite de idade. A partir nasceu, você já consegue trabalhar esses focos, né, e trabalhar, no caso, as 7 tônicas que o professor falou. A gente tem a educação dos pais também, e esse trabalho foi feito pelo Eurênio, em São Paulo, um tempo atrás. Então, a educação de que a gente que está em contato com a criança, se os pais tiverem essa noção, eles já começam, desde cedo, trabalhar com essa criança, porque eles estão mais em contato com ela. É uma curiosidade, então. Eu falo porque eu tenho escola de educação infantil,
Eu trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Como que seria o envolvimento desses pais? Porque, talvez pelo desconhecimento, né? Como que a escola pode começar a fazer um trabalho desse, envolvendo a família, para ser algo que, no futuro, como você mesmo disse, desse seu aluno de 20 anos, se remeter a aulas, né, ao passado, coisas que foram aprendidas. A gente tem muito material. Esses pais, é mais fácil trabalhar com eles, porque eles são membros da sociedade eubiose. Então, essa ideia já é dada anteriormente. Então, os filhos nascem nesse meio, que é muito mais fácil, né? Mas eles têm os conceitos eubióticos todos, né? E a criança vai para a gente desde pequenininho, mas começa a compreender mesmo com uns 4 anos. Porque é uma coisa meio abstrata para a criança. Então, por isso que a gente precisa do apoio da parte artística, né? Do concreto, os jogos, e é muita imaginação, mas que isso eles têm. Mas a abstração é muito difícil para eles captarem. E a gente vai mudando a tônica de acordo com o crescimento, né, do jovem. Eu conversava agora há pouco com a Miriam, em off, e ela estava falando sobre essa questão que vocês citaram aí, do bem. E, Miriam, traduz isso em uma pergunta para o Eurênio, porque o Eurênio está afiado sobre essa questão do bem, do bom e do belo. Não só o Eurênio como a Eneida, elas foram no ponto principal da pedagogia henriquiana, que é a vivência. E para nós, ainda acrescentando a vivência do bom, do bem e do belo. Então, eu quero que o Eurênio já então fale a respeito. Aí, Eurênio, sobrou para você, de novo. Isso. Dirceu, a não ser um indivíduo muito desviado das propostas evolutivas, todos nós temos o sentido daquilo que realmente nos completa. Não é? E será importante que a consciência venha à tona, a consciência mais íntima de cada um. Aliás, tudo é consciência. Fala-se no inconsciente, no desvio da consciência. Não, tudo é consciência. Nós temos a consciência obliterada e a consciência desperta. São os estímulos que despertam a consciência de cada um, que está no íntimo de cada um. Então, vejamos, o bem e o mal, o bom e o ruim, o belo e o feio, todos nós distinguimos de uma certa maneira. Mas nós temos que enaltecer no jovem as propostas positivas. Este é o lance da nossa atuação. Não é? Uma doutrina cujo corpo se enfeixa em pontos positivos tem que ser passada para o conhecimento. É o que a eubiose faz. A eubiose teve títulos no passado, vários títulos, e agora chama-se eubiose, como ciência da vida. E ciência da vida é o contexto da vida todo, não só o visível, como também o invisível. Não é? Eu estou lembrando que Nikola Tesla, que está muito em voga, um cientista Tesla, hoje muito enaltecido, parece que descobriram ele depois de 60, 70 anos. Né? A ciência tem essas particularidades. Ele diz o seguinte: nossos sentidos nos deixam perceber só uma pequena fração do mundo externo, uma pequena fração. Só que outras frações do mundo externo também nos assolam, e nós não sabemos como classificá-las e nem como praticá-las. Então, a eubiose educa para que se pratique no sentido positivo de evolução, transformar a vida em energia em vida, consciência. E nesta proposta, ela vai distinguindo tudo aquilo que nos retarda ou que nos leva no sentido inverso. Não é? Por isso que praticar o bem é muito trabalhoso no mundo atual. Mas a generosidade da recompensa é enorme. Nós demoramos mais tempo, mas chegamos mais plenamente nos lados positivos da vida. Então, a consciência é isso, é a nossa consciência que vai ditar. Não é um professor, um mestre, um padre, um pastor, é a nossa consciência que vai fazer a distinção. Então, nós temos que criar seres independentes, o quanto possível. Não é um caminho tão simples, né? Mas a complexidade toda de cada ser humano tem que ser
aos poucos deslindada, esclarecida. É assim que se faz, segundo o nosso ponto de vista. Completando o que a Eneida disse, o trabalho com os pais, eles, no caso dos nossos trabalhos que foram feitos em São Paulo, eles também frequentavam a eubiose. Então, é uma convergência, porque quem diz que o adulto também não precisa ser educado? Claro que precisa, talvez até mais do que muitas crianças que estão chegando. Essas crianças hoje com a tônica índigo e cristal, que também o Divaldo Franco coloca num estudo que ele faz, que está no YouTube, Divaldo Franco, crianças índigo e cristal. Elas vêm com uma aproximação maior de uma mente abstrata. Mente abstrata não é fantasia, é trazer ou trazer de um nicho, de um local que existe, de uma nuvem, os conceitos positivos da vida. Então, isso é possível, essa conexão. É todo um trabalho que tem que ser feito, mas é assim que funciona. Então, você falou do Divaldo, e o professor, desde 1935, já dava um outro nome para essas crianças, chamava crianças da raça dourada, que é exatamente essa tônica que nós vemos hoje, com essa velocidade de aprendizagem, mas tem a questão do emocional, que o emocional pesa no seguro, que necessita dos pais, tanto quanto, até mais, a presença dos pais muito mais marcante. Mas, então, diante desse fato, eu jogo para vocês de novo um questionamento. E a eubiose, ela está sendo aceita no mundo? Como é que está esse processo da pedagogia eubiótica? E a Miriam também gosta muito de falar pedagogia henriquiana, porque a gente homenageia bastante o professor Henrique José de Souza, né? Como é que você vê esse movimento de divulgação? O pessoal está começando a ter contato com essa pedagogia? Como eu falo sobre a eubiose desde 1971 em público, eu sou um depoimento vivo. Hoje está muito mais fácil. Se bem que as matérias vêm misturadas. Aquilo que parece ser uma proposta de independência, às vezes é uma proposta de uma terrível dependência. Então, a eubiose vai esclarecendo a natureza de cada um, as propostas de vida, o esclarecimento que cada um passa a ter ao se autoconhecer, não é? Porque o autoconhecimento tem várias etapas. Existe a autoverificação, a autoconstatação, até uma certa autoindulgência excessiva que muitos se dão, porque se conhecer é um ato de coragem, não é? Nós vamos descobrir muitas coisas que não nos agradam. Então, aí a mutação, a transformação, a transmutação tem que ser feita. Agora, uma doutrina completa é que indica todos esses setores. A eubiose, de todas as doutrinas que eu conheço, eu fiz faculdade de Direito, conheci os grandes pensadores, Hegel e outros mais. Na eubiose, nós temos um cadinho reunindo todas as propostas de vida que levam, que conduzem à evolução. Então, é isto que tem que ser passado. Eu fui convidado há uns anos atrás, não pude atender ao convite, para preparar uma equipe de professores que não frequentavam a eubiose. Isso também é possível, porque, estimulados os pontos certos, cada um vai ter a ocupação de se ilustrar cada vez mais, não é? E temos que fazer essa distinção do que é positivo e do que não é. Às vezes você vai para uma corrente religiosa, seja ela qual for, e você entra numa dependência, você não ganha a sua autonomia. É necessário você ser esclarecido. Ao que leva aquilo, né? E esse esclarecimento, a eubiose tem a sua condescendência, porque ela admite que as várias linhas se distribuem em números incontáveis de pensamentos, organizações. Importante essa distinção. Então, o indivíduo precisa se esclarecer e ser abastecido com uma doutrina que traga à sua mente uma iluminação maior e ao seu coração uma generosidade maior. Nós carecemos muito da generosidade de coração, né? Então, a grande transformação está no coração humano. O que salva o homem é a transformação do coração, e não propriamente a mente. A mente sempre cria uma série de argumentos. A mente mente. A mente mente. São argumentos, ela procura até se defender e ocupar uma posição. A alma humana é muito assim. Então, se a alma se voltar para o espírito, ela se enaltece, se esclarece, e se realiza e se completa. Se ela se voltar para a matéria, ela se aprisiona. Então, é uma questão de soltura ou aprisionamento. Mas tudo isso é um trabalho que tem que ser feito paulatinamente, com uma constância e uma coerência muito grande.
porque a lógica está sempre de vigia para que nós não nos afastemos e criemos muitas fantasias. As fantasias têm que ser evitadas. A abstração não, porque a abstração vem de um plano mais elevado, né? Então, as coisas funcionam assim. Eneida, Miriam, quer complementar, Miriam? Por complementar alguma coisa? Exatamente essa questão, então, do autoconhecimento, não é? Nós temos que entender que o conhecimento ele passa pela estética. E desde criança, você pode pegar uma criança de 3, 4 anos, você pede para ela fazer algum brinquedo e mistura no meio dos outros. Ele se identifica no brinquedo dele. Então, a arte, ela deve ser explorada para a questão, então, da identidade, não é? Desde pequena. Então, é um instrumento pedagógico, não é? Você trabalhar bem os aspectos artísticos. Então, é isso que eu quero passar, então, para a Eneida agora, que ela tenha experiência nessa parte. Essa parte artística, a gente se começa a não conseguir trabalhar mais sem esse instrumento. E eu, fazendo um parêntese, as escolas no Brasil, eu acho que falta muito esse recurso. É uma coisa que eu dei aula há muito tempo, né? E eu notava que o currículo é apertado, você tem o MEC entulha tanto matéria por um ano letivo. O grande problema é que eu tinha de desenvolver a matéria. Então, o professor sempre diz, em reuniões, né, até matemática ou qualquer matéria, você pode usar um recurso visual. Você vê Montessori, ela alfabetiza com as plaquinhas, que é o audiovisual. Montessori é antigo, isso. Meus filhos foram alfabetizados no método Montessori. Quer dizer que o professor não tem tempo para usar esse recurso, ele tem que ter hora extra para executar essa parte artística. Então, não tem nem tempo, porque o currículo é apertado. O professor, às vezes, não tem aquele dom artístico de criar alguma coisa em sala, que, com certeza, o dia que ele descobrir esses recursos visuais, eu não estou falando de televisão, internet, que tem aulas, tem locais que botam televisão para a criança o dia todo. Isso não é um audiovisual. A criança tem que elaborar aquele material com as mãos. Isso em qualquer idade, né? Então, a grande desculpa das escolas é que não tem tempo e nem recurso, porque todo esse material custa, né? Papéis e tintas e tudo mais. Mas se o professor... Eu, por exemplo, dei inglês muito tempo, e aquelas memorizações que eles exigem nos cursos, não vou falar o nome das instituições aqui, que fica um pouco chato, mas eles têm um método de memorização dos diálogos. E eu via que aquilo não funcionava, os meninos eram como papagaio com aqueles diálogos, né? Então, eu criei o teatro para se fazer dos diálogos. E foi muito bem sucedido, os meninos adoravam, porque os tímidos conseguem sair da cadeira, se arrastando, mas conseguiam representar. Então, o diálogo ele é vivenciado pela criança, mesmo em outra língua, né? No inglês. Nós entrevistamos aqui e eles agora é o sucesso. A Yara. Nós entrevistamos a Yara Fortuna, esteve aqui. O teatro está fazendo um trabalho bonito lá em São Tomé das Letras. Sim. As crianças, não foi, Ana, aquele dia que ela teve? Então, parece um quebra-cabeça, né? Cada entrevistado que nós temos vai fechando e todos falam com unanimidade que você fazer com teatro, fazer aulas onde a criança possa... Dramatização, não é? Onde a criança possa construir, né, algo, é totalmente diferente. Eu creio que as escolas hoje em dia ficam apagando incêndio ao invés de fazer um trabalho extra, porque você lida até com
Hoje nós temos muitos problemas de disciplina, né? Com certeza. Essas crianças hoje, para você conseguir a atenção delas, você muito precisa difícil. fazer muita coisa. Até eu trouxe um livro, depois eu mostro para vocês, que é fora do ensino da sociedade de eubiose em si, que visa muito a parte de espiritualidade. Mas esses livros que eu tenho visto, eles desenvolvem, principalmente o adolescente, que é mais difícil, né? Então, eles têm uma meta de levar a criança fora da escola. A escola não é só em 4 paredes. Né? Então, eles estão levando fora da escola. A gente percebe hoje que toda a comunidade educativa está muito focando nessa questão que o John Dewey trouxe há tanto tempo atrás, que é a prática, que é a vivência. Né? Mas agora, essa vivência, o que eu devolvo aí para vocês de novo é o seguinte: a eubiose, enquanto ciência da vida, enquanto a arte do bem viver, ela está realmente cumprindo a sua missão enquanto a divulgação dos seus conceitos, dos seus conteúdos, porque o professor tem uma frase dele que é o espécime sempre, não é frase, é o slogan, literalmente da eubiose, não é isso? A esperança da colheita reside na semente. Só que também, teoria, aquilo que você falou, se a gente não cuidar dos pais que cuidam da semente, como é que fica o processo? Tá certo? Nós não temos ainda nenhuma escola, tivemos a escola no passado com a experiência, não tivemos? Mas atualmente temos alguma escola que pelo menos tenha seguido alguma coisa nesse nível da eubiose? A eubiose não estabeleceu uma escola dela própria, mas ela está diluída em várias propostas e ela pode se aproximar de qualquer escola, porque cada membro da eubiose faz os seus estudos pessoais, não há obstáculo. Ela não é um proselitismo, eu sou a única. Isso é muito bom. Mas ela se dilui em várias facetas. Né? Então, por exemplo, eu li matérias de Lubienska de Leival, que foi que deu uma extensão a Maria de Montessori, né? Li matérias de vários educadores brasileiros notáveis, e leio matérias, por exemplo, da Waldorf, que eu acho formidável. Né? Agora, todo este processo tem que colocar a criança na realidade da vida. Porque eu disse que falaria um pouquinho de filosofia. Cada um de nós adota uma filosofia devida, né? Devida, partitivo, uma parte. Adota e tenta praticar, e muitas vezes dá com os burros na água em alguns ângulos, e outros são de maior sucesso. Mas ninguém se detém em espiar o que a vida apresenta de filosofia. É necessário atingir uma filosofia da vida e não devida. Devida é uma escolha opinativa. Da vida é o que a vida apresenta. Então, o conhecimento da vida, por isso, eubiose é ciência da vida. O conhecimento da vida vai nos trazer um superlativo de processos positivos para que a energia se transforme em consciência e também um conjunto de pontos negativos que prejudicam isto. É isso que o educador deve observar. Ele deve apontar os defeitos e enaltecer as virtudes. De modo que o educador isento, ele não fica preso à sua filosofia, ele procura uma filosofia mais geral. Então, ele também está evoluindo, todos estão evoluindo. Né? É necessário que esse contexto se apresente de uma maneira mais franca. Dizer que errou e corrigir o seu erro é enaltecedor. Agora, dizer que errou, mas vai persistir porque é a opinião que tem, aí é muito difícil. Né? Então, a opinião tem que ceder vez à oportunidade de crescer. É assim que deve ser, segundo eu penso. Bom, pelo menos vocês perceberam que o tempo passa rápido, né? Mais rápido que vocês podiam imaginar. Mas não vai faltar oportunidade da gente ter aqui um debate, trazermos mais eubiotas aqui para discutir essa questão mais propriamente, inclusive da prática que você colocou. Não é uma escola, a eubiose não criou uma filosofia de construir escolas, mas de diluir o conhecimento para as pessoas tomarem contato e levarem parte dessa filosofia para a sua escola. E eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Nós estamos aqui com a presença do Otávio Cicerelli, também, que veio nos prestigiar, que trouxe a esposa.
Então, gostaria de deixar as suas considerações finais para a gente estar encerrando, que daqui a pouco entra o programa no ar. Tá ok? Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e para poder falar a respeito de educação e também dos conceitos, não é, eubióticos. Então, é importante, não é, comparecimento do nosso amigo Eurênio e da nossa amiga Eneida, e aproveitar para fazer aqui uma observação do trabalho do programa, porque o PTV ele tem enriquecido muito os conhecimentos, não é? Na área da educação. Eu tenho acompanhado, e os últimos foram fantásticos, né? Então, eu quero desejar a todos que não percam os próximos programas. Obrigada. Eu queria agradecer novamente o convite, foi um prazer estar com vocês. E eu gostaria de, rapidamente, porque o trabalho nosso da eubiose é muito exclusivo para as crianças dentro da própria sociedade de eubiose. Então, o que eu tenho lido, encontrei essas raridades, para divulgar esses livros que ele tem a essência do ensinamento eubiótico. Esse da doutora Peggy Jenkins, estimulando a espiritualidade nas crianças. O cerne dele, toda a filosofia é eubiótica. Inclusive, ela tem exercícios para salas de aula, que é para quem tem uma escola. Não é tão específico como interessante, né? Gostei esse muito. E o outro que eu achei fantástico, da Zoe Wed, o poder e a promessa da educação humanitária. Esse é um trabalho fantástico, inclusive que adolescentes, que é uma idade difícil, ela leva para as comunidades, ensina higiene, leva para florestas, apiários, e todo o trabalho fora da escola, e os exercícios estão todos nesse livro, para você usar em sala de aula. Inclusive, é uma interessante, talvez, para pessoas que têm escola e não necessariamente estejam dentro da sociedade de eubiose. Obrigada para todos, obrigada pela atenção. Foi um prazer. Para fechar a minha participação, eu queria anunciar também que nós temos tido no ensino à distância uma repercussão muito grande. Há uma entidade do Sul, que eu não vou citar o nome, não é o caso, mas que nós introduzimos um curso muito breve de eubiose, com pouco tempo e várias vezes. E, a partir de março deste ano até agora, nós estamos com 8.300 inscrições. Nossa! É gratuito o curso, 8.300. E a maioria respondendo que quer prosseguir. Então, a eubiose tem um projeto de dar 4 níveis, possivelmente curtos também, porque agora todas as aulas são curtas. E como acessa isso daí? Como acessa? Como entrar em contato? Eu lhe digo, não tenho de cabeça, mas é o Ninter. O Ninter procura o Ninter, que lá tem os cursos. Mas o Ninter se acha no site da eubiose? No site, não, se acha no site próprio da Uninter. E lá tem a localização do curso gratuito de eubiose. O Ninter. Universidade e tal. Tubarão? Fica Tubarão. Não, a Uninter fica, o centro principal em Curitiba. O Ninter, Universidade. Isso. Então, eu acho que nós estamos cumprindo esta diluição. A eubiose não precisa ser enaltecida por ser a eubiose, desde que ela se represente efetivamente na evolução das pessoas, né? Tanto que a terminologia humanitária, que eu fui buscar, o humanismo ficou perdido no tempo, né? E isto é tudo, porque quem tem humanismo tem a apreciação dos reinos inferiores, tem tudo. Nós temos que ensinar o humanismo, não porque o homem é mais, porque o homem é o esteio do processo da evolução. Então, é assim que eu vejo. Eu agradeço muito ter sido convidado, Dirceu, e outras vezes que você me convidar também virei. A tempo, né? Porque eu já cheguei a destempo. Ana? Eu achei tudo muito fantástico, tudo muito novo para mim, né? Quero me aprofundar, quero ter oportunidade de ler
mais sobre o tema e, de repente, e por que não colocar em prática mesmo, já que os resultados são tão fantásticos. Já assim. está convidada para ir assistir a palestra gratuita aqui na Elviance. Já falei que vou. E outra coisa, eu acho que nós, né, nessa vida, enquanto estamos aqui, acho que todos nós temos que buscar sempre melhorar e sermos seres mais perfeitos, né? É lógico que a perfeição total ninguém atinge, mas que se nós conseguimos melhorar a nossa condição e sermos pessoas boas também para a nossa comunidade, para as pessoas que estão ao nosso entorno, acho que já é de grande tamanho, né? E eu realmente quero me aprofundar no tema para poder melhorar, já que que tantas crianças passam pelo meu trabalho, eu quero poder fazer isso também por eles. E agradeço demais a presença de vocês. O assunto é fascinante. Eu estou apaixonada por isso. Obrigada. Ok, então estamos encerrando o nosso programa. Aquela frase, a nossa frase é dedicada, claro, aí, ó. Jamais haveria evolução se o verbo se manifestasse sempre proferindo as mesmas palavras. Agradeço a presença da Miriam Cicerelli, da Ineida, do meu Eurênio, e a presença do Otávio Cicerelli aqui também, Ana Maria. Um abraço a todos, até segunda-feira. Segunda-feira vamos ter um programa aqui bastante voltado à questão da tecnologia com a educação, que vai mais ou menos uma coisa assim. Como que a criança pode aprender digitalmente a ser alfabetizada? Não é esse o tema, mas é mais ou menos por aí. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.